Olá, pessoal. Então, vou gravar aqui uma discussão das atividades de outubro. São atividades já realizadas pelos alunos, ou que a maioria já deveria ter realizado e enviado. A ideia é disponibilizar esse vídeo tanto dentro do Teams quanto no YouTube, né, porque aqueles que, porventura, não tiverem acesso pelo Teams podem acessar via YouTube. Eu vou projetar a tela com a apostila aqui e vou comentando as atividades de forma bastante objetiva. Então, nós temos aí nas nossas atividades, são 4 conjuntos de atividades, né, para o mês de outubro, e o nosso tema envolve briófitas, pteridófitas e gimnosperma. As angiosperma, apesar de a gente falar de algumas das características delas, elas ficaram para o próximo mês, porque a gente vai estudar elas com mais afinco, né, mais detalhes delas. As atividades referentes à semana 1, né, que é a leitura das páginas 1 e 2 e assistir um videozinho descrevendo os grupos, se inicia falando sobre a diferenciação entre criptógamas e fanerógamas, que é como essas plantas foram classificadas, não dentro de grupos taxonômicos, mas para distinção de características, que são características generalistas que separam elas. Então, quais seriam essas diferenças? Então, são as estruturas reprodutivas. Então, enquanto as criptógamas, que envolvem ali as briófitas e pteridófitas, você não consegue visualizar, elas ficam escondidas, as estruturas reprodutivas delas. Nas fanerógamas, a gente vê as estruturas reprodutivas bastante expostas, né? Exemplo, as flores das angiospermas e também os estróbilos que se formam, né? As pinhas que se formam das gimnospermas. Então, nas criptógamas, cripta significa oculta, na estrutura reprodutiva oculta, e nas fanerógamas, a estrutura reprodutiva aparente, evidente. Na número 2 da primeira semana, a pergunta sobre briófitas. Então, elas são plantas normalmente bastante pequenas, chegam no máximo a 3 centímetros, né, mas normalmente os que a gente conhece formam um tapetinho com menos de 1 centímetro. Então, quais são as características que impedem essas plantas de atingir um tamanho maior? Então, a resposta correta é a letra E, né? Vasos condutores, a ausência de vasos condutores de sebo. Então, nós, seres humanos temos veias e artérias que conduzem os líquidos pelo nosso corpo. Essas plantas não têm nenhuma estrutura, então as substâncias vão passando célula a célula por osmose, difusão, e a ausência desses vasos condutores fazem com que essa transmissão dos nutrientes, né, a passagem dos nutrientes seja lenta. Então, ela não tem como ser uma planta grande. E, por último, descrever o ciclo reprodutivo das briófitas. Eu disponibilizei um ciclo reprodutivo de forma bastante simples aqui, e vocês também poderiam pegar na internet, né, a maioria tem acesso aqui, um ciclo distinto. Então, basicamente é isso aqui, ó, sendo descrito em forma de texto. Pode colocar o desenho e descrever com menos detalhes do lado? Pode ser feito também. Mas o fato é que as plantinhas que são permanentes, elas são os gametófitos. Então, aquele tapetinho de musgo que a gente vê sobre as calçadas, muros, no período chuvoso, elas são os gametófitos, e temos as plantas femininas e masculinas. Essas plantas, com a presença de água, gotículas que caem sobre elas vão desenvolver, né? Na verdade, elas já estão desenvolvendo, porque tem umidade ali, as estruturas reprodutivas, né? Que são o arquegônio, né? No caso do gametângio feminino, a estrutura onde vai se desenvolver o óvulo feminino, e os anterosóides, né, no topo da estrutura masculina, e com as gotículas de água que caem sobre as plantinhas, esses anterosóides são arremessados, são levados para as plantinhas femininas. Eles vão chegar em outros lugares, vão se perder muitos, mas muitos vão atingir as plantinhas femininas. Quando esses anterosóides, algo similar, se a gente for pensar nos animais, aos espermatozoides,
Quando esses anterozoides atingem a oosfera feminina, eles fecundam ela e em cima da plantinha feminina se desenvolve um pêndulo, né? uma haste, que é o esporófito. O esporófito significa planta produtora de esporo. Esse esporófito é 2N, ou seja, diploide. Esse esporófito ele forma uma cápsulazinha e a cápsula produz esporos. Dentro dessa cápsula ocorre meiose e ali produz esporos. Esses esporos são liberados no ambiente e onde eles caem, eles germinam e produzem novas plantinhas que são o gametófito masculino e feminino. Então, a fase duradoura das plantas do grupo das briófitas são os gametófitos, ok? Então, essa seria a resposta da questão 3. Para o segundo grupo de atividades, o nosso foco principal são as pteridófitas. Então, diferente das briófitas, as pteridófitas são plantas vasculares. Possuem vasos condutores. Entretanto, esses grupos ainda apresentam característica em comum. Qual é essa característica em comum? Então, a gente tem que lembrar que elas têm a dependência de água para a reprodução. Ah, eu não lembro disso. É só lembrar, né, voltar aqui, no ciclo reprodutivo, por exemplo, das pteridófitas. Né? A briófita eu acabei de explicar e ela precisa de água. Para ela se reproduzir, por exemplo, as samambaias, os esporos produzidos precisam cair em ambiente extremamente úmido para ele poder se desenvolver e formar o prótalo. Então, são dependentes de água. 2. Um pesquisador que deseja estudar a divisão meiótica em pteridófitas deve utilizar em suas preparações microscópicas células de onde dessas plantas? A resposta certa são os soros da samambaia, a parte de baixo da folha. Por quê? É justamente no soro, né, dentro desses soros, que são aquelas bolinhas que a gente vê na parte inferior das folhas das samambaias, que ocorre o processo de divisão celular para a produção de esporo. Então, essa planta adulta, ela é diploide, ou seja, ela tem o material genético duplicado, né, da junção de 2 esporos. E essa planta, né, nesses soros embaixo da folha, essa estrutura passa por processo de meiose para produzir esporos com material genético dividido ao meio, que são células haploides, ok? Na questão 3, considerando o ciclo de vida das pteridófitas, podemos afirmar que, né, sobre as pteridófitas, os esporófitos constituem a geração duradoura, ao contrário das briófitas. O que é o esporófito? É a planta que produz esporos. Então, a samambaia, ela não vai ter nos seus sorozinhos embaixo da folha, por exemplo, a produção de esporos. Então, ela é um esporófito. Então, é ela que é a fase duradoura, ela que se mantém viva por mais tempo. O prótalo, que é formado quando ela cai na água, lá o esporo cai na água, ele tem uma fase de vida curta. Então, ele é o gametófito. Passando para a próxima semana, as gimnospermas, que são as plantas sem flor e sem fruto, a gente tem atividades também bastante objetivas e relativamente simples. Então, na primeira questão, que estrutura não... Olha só, a pergunta é: que estrutura não está presente nas gimnospermas? Então, se não está presente na gimnosperma, a gente vai passar aqui e vai encontrar o fruto, que está bem também no enunciado da outra questão. Elas produzem grão de pólen, elas têm um sistema vascular que leva água e seiva dentro da planta e produz semente. O pinhão, por exemplo, né, que muitos consomem, é um exemplo de semente de uma gimnosperma, de uma araucária. Na 2, as gimnospermas possuem semente nua, isto é, sem fruto. Além disso, qual que é a única alternativa aqui abaixo que mostra uma estrutura que não está presente, ou seja, está ausente das gimnospermas? Flores. Elas não produzem nem flor, nem fruto. Elas têm caule, são árvores, né? Podem produzir até árvores. Tem flor, tem folha, tem raiz, tem vasos condutores, mas não tem flores, não produzem flores. E a 3, o filo coniferófita, né, que é o
inclui o grupo das gimnospermas, apresenta várias espécies conhecidas, né, no Brasil. No Brasil, a gente tem o exemplo da araucária, mas existem várias no mundo, principalmente em áreas mais temperadas do planeta, mas não tão quentes. Então, as plantas desse filo têm como estrutura reprodutiva, que estrutura? O estróbilo, né? Uma estrutura cônica. No texto lá consta, no videozinho que eu passei para vocês também. E aí as atividades da última semana, as atividades complementares, elas há duas questões objetivas e a terceira que tem a letra A e a letra B para a gente discorrer, para a gente responder de forma argumentativa. Então, qual dos grupos aqui abaixo não apresenta sementes, na número 1? Então, angiosperma produzem, então não é esse grupo. Letra B, briófitas e pteridófitas. Oxe, briófita e pteridófita a gente leu lá e nada foi falado sobre produção de sementes. Então a correta é a letra B. Ok? Aqui nas outras, ó, sempre tem pelo menos uma que produz sementes. Na questão 2. Quando atingem a maturidade sexual, muitas plantas formam ramos reprodutivos chamados estróbilos masculinos e femininos. Estróbilo, que a gente respondeu agorinha. Quem é que produz? Quem produz são as gimnospermas e apenas elas. Né? As angiospermas não produzem estróbilo, elas produzem a flor e a flor fecundada vai produzir o fruto. E aí há algumas variações, como pseudofrutos e afins, mas que a gente vai discutir no próximo mês. E aí a número 3 tem um enunciado bastante interessante, que fala do uso de briófitas como indicadores da qualidade do ar, por exemplo, né, como indicador da qualidade ambiental. Ou seja, se há uma poluição exagerada, a tendência é que essas plantas sumam, elas morram. E aí, a letra A pergunta, quais características dessas briófitas são relacionadas ao uso delas como indicadores da qualidade do ambiente? Então, é uma resposta de interpretação, mas que tem um cunho pessoal. Eu fiz uma pesquisazinha e fiz algumas anotações. Então, entre as minhas anotações, eu indico a questão delas serem sensíveis ao ambiente. Então, por quê? Lembra que elas têm a condução de nutrientes, as briófitas, célula a célula? Para que isso ocorra, as células são mais permeáveis. E a própria epiderme dessas plantas ela é mais sensível também, ela não consegue isolar completamente do ambiente a perda de água, como é o caule de uma angiosperma, de uma árvore. Né? Então, quais características da briófita? A permeabilidade da sua epiderme, a sensibilidade ambiental e a condução dos nutrientes célula a célula que levam os nutrientes para todo o corpo da planta, fazendo com que ela morra rapidamente se há uma substância tóxica ali. E na letra B, existem outras formas de utilizar plantas no combate à degradação do meio ambiente? Tinha que pesquisar. Então, exemplo. Eu também fiz uma pesquisazinha, né, utilizei um pouco das coisas que eu já li há algum tempo, né, que a gente vai lendo e vai acumulando informação. Então, existem alguns exemplos que a gente até usou em outra disciplina, como saberes do campo. Como o exemplo do uso dos cordões de contorno no ambiente, que podem evitar, por exemplo, a deriva de venenos, né, de agrotóxicos que são utilizados nas propriedades rurais próximas, que aí essas árvores funcionam como barreira que não deixa entrar tanto. Né? A questão de serem utilizados também como arcabouço, estrutura que evita a erosão. Então, se você tem uma vegetação no local onde tem uma tendência à água escorrer superficialmente, se há plantas enraizadas ali, essas plantas não deixam essa enxurrada levar o solo todo, porque as raízes seguram. Então, é outro exemplo. Outro ponto de observação também relacionado a isso, as gramíneas e herbáceas. Né? Então, plantas de menor porte, até gramas, quando elas estão próximas dos rios, onde não é área de floresta, por exemplo, aquelas gramíneas formam um emaranhado que evita com que, quando ocorre a chuva, todo o solo e nutrientes do solo próximos ali sejam levados para o rio, que é evitar o assoreamento dos rios, que é um grande problema, né, relacionado à morte dos rios, o impedimento de navegação, mas principalmente a morte de peixes e a alteração do ecossistema pela degradação ambiental dos cursos d'água. Então, são alguns exemplos que eu citei.
dá muito mais de 3 linhas, mas vocês podem pesquisar um pouquinho mais e chegar a um ponto não tão extenso aí. E também podem citar outros, não há problema algum, ok? Então, como vocês sabem, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem via celular, eu estou à disposição. E lembre-se, é importantíssimo fazer as atividades e enviar. Se você tem dúvidas, manda dúvida, mas não deixe de enviar, mesmo que parcialmente, as atividades e participar semanalmente das nossas aulas, ok? Então, me despeço aqui e seguimos para o próximo mês.